Graça e paz, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre esse assunto que é muito polêmico, já rendeu muitos livros, debates, inclusive um livro e posteriormente um filme chamado A Cabana, que é chamado na teologia, esse termo de Theodiceia. Uau, o que é tudo isso? Isso é por conta desse assunto que é muito discutido. Se Deus é bom, se Deus ele é bom, por que tanta maldade no mundo? Por que tanto sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que tanta injustiça? Se Deus ele é bom, como que ele permite tudo isso? Então existe essa discussão e nós vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então vamos lá em 1 João, no capítulo de número 4, 1 João 4, o versículo 8 e 9 diz assim, versículo 8. Conhecemos, aqui o versículo 7. 7 e 8, diz assim o 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todos que amam é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí agora o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui está afirmando que Deus é amor. E se ele é amor, não tem como ser outra coisa, porque em Tiago, capítulo 1, no versículo 17, diz que em Deus não há sombra de variação. Ou seja, Deus ele não varia, Deus ele não pode estar triste e depois alegre. Deus não pode ser bom e mal. E inclusive tem até uma filosofia que diz que em todo bem há um pouco de mal e em todo mal há um pouco de bem. Não, isso não é verdade, porque Deus ele não tem sombra de variação, como eu falei aqui em Tiago 1,17. Não há sombra de variação em Deus. Deus ele não muda. Então, como diz em João que ele é bom, então ele é bom. Então, se Deus é bom, por que tanta maldade no mundo? Por que o mundo é tão mal, tão injusto, se Deus é bom? Antes de falar sobre isso, eu vou falar aqui uma coisa que é um pouco mais científico do que teológico, mas se você gosta de ciência, você vai entender bem isso. É uma coisa muito simples e lógica, mas é mais científico. Por exemplo, o que é o escuro? O escuro é a ausência de luz. Não é porque é escuro, não existe o escuro. Existe a ausência de luz. O que é o preto? A cor preta? Bom, a cor preta, na verdade, não existe cor preta. Se você entende isso, inclusive coloque aí nos comentários se você já ouviu isso. Você que estudou sobre as cores primárias, secundárias, você vai entender, vai lembrar agora que a cor preta, que nós chamamos de cor preta, não é cor preta, porque o preto justamente é a ausência de cor. O que é imagem? O que são as imagens? Nós não vemos as imagens. Nós vemos a luz que reflete nas imagens. Um outro exemplo. O que é o frio? Não existe o frio. O frio é a ausência de calor. Quando retiramos o calor, aquilo ali começa a ter a sensação de frio. É o que a geladeira, o freezer faz. O que é que o freezer faz? A geladeira faz? Ele retira o calor. Retirando o calor, aí tem a sensação daquilo estar frio. Entende? Então, pensando por isso, pensando por esse lado mais científico, parece simples, até é bobo, né? Mas isso é científico. Se você estudar, você vai ver que é dessa forma que eu estou falando. Seguindo essa lógica, o que é o mal? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é a ausência da bondade.
O que é o pecado? O pecado é a ausência da santidade. Então, quando nós falamos que Deus está irado, que Deus está punindo, que Deus está irado, o que é a ira de Deus? Porque Deus não pode ser irado porque Deus é bom. Nós lemos aqui em João, Deus é bom. E se Deus é bom, ele não tem sombra de variação, como diz Tiago. Então, o que é o mal, a maldade de Deus? Ou o que é o juízo de Deus? O que é a punição de Deus? É a reação contra a santidade. O que é o mal? É a ausência do bem. Você sabia que Sodoma e Gomorra foi destruído, esses dois povos que eram grandes, dois povos grandes, eles foram destruídos não só porque eles eram muito maus. Está lá em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 20. Deus fala para Abraão, que é o anjo do Senhor, que entendemos que é o próprio Deus. A manifestação de Jesus como anjo do Senhor. Então, como ali Deus ele diz para Abraão, falou, olha Abraão, a maldade do povo está muito grande, muito grande. Aí no verso 23, Abraão começa a falar para o Senhor, Senhor, mas se ele tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E aí ele vai baixando, quando chega já ali mais para o final, no 34, no 32, ele fala, se tiver 10 justos, 10, o Senhor vai destruir? Ele fala, não, se tiver 10 justos, eu não destruo Sodoma e Gomorra, não vou destruir. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra dependia de ter justos. E não porque eles eram maus. Se tivesse justo em Sodoma e Gomorra, eles não seriam destruídos. Se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, uma cidade grande, 2 cidades grandes, eles não seriam destruídos. Então eu quero refletir com você. Sodoma e Gomorra não foi destruída porque não havia justos. E aí nós voltamos aqui. Por que tanto mal no mundo? Por que tanto mal? Se Deus é bom, se Deus é maravilhoso, Ele é um Deus de amor. Por que tanta injustiça? Por que tanta falsidade, tanto mal, tanta doença no mundo? Isso não é por conta de Deus. Não é porque está relacionado a Deus. Aí, com todos esses exemplos que eu dei, aí a gente entende. O problema é que está faltando Deus. Por que tanto mal no mundo? Porque está faltando Deus. Por que tanta injustiça no governo? Falta Deus no governo. Falta Deus na política. Falta Deus na Câmara. Falta Deus na sociedade. Falta Deus nas profissões. Falta Deus nas empresas. Falta Deus nas famílias. Falta Deus nas pessoas. Está faltando Deus. O problema do mal no mundo, da sociedade, o problema do mal é a falta de Deus. É porque falta Deus. As pessoas ficam questionando, querendo colocar o amor de Deus em xeque, em dúvida. Será que Deus existe? Será que Deus ama mesmo? Esse Deus é o Deus injusto? Não, não é isso. É justamente porque está faltando Deus, é porque existe tanta injustiça e mal no mundo. Então eu quero que você pense, se você não está precisando colocar Deus nos seus negócios, Deus na sua vida, Deus no seu coração, se você não precisa colocar Deus na sua família, mas eles não querem, coloque você, seja o exemplo. Se Deus é na sua vida, coloque isso para a sua família. Seja o exemplo de onde você estiver. Seja o exemplo
dos seus colegas da empresa, seja exemplo dos seus colegas na escola, na faculdade, seja exemplo na sua família, seja exemplo na sociedade, seja exemplo no seu condomínio, no seu bairro. As pessoas estão sofrendo, não é porque Deus é injusto. As pessoas estão sofrendo, não é porque Deus não ama. As pessoas estão sofrendo porque está faltando Deus. Chame Deus para a sua vida. Eu aprendi algo na prática, que antes, quando havia algum tipo de problema espiritual em casa, minha esposa e eu ficávamos expulsando: sai Satanás daqui, sai Satanás de lá, você não tem poder aqui, sai diabo disso, sai diabo daquilo, sai capeta disso, daquilo. Começávamos a expulsar tudo quanto é tipo de entidade maligna. Essa era a nossa guerra, a nossa luta, de ficar expulsando todo e qualquer tipo de entidade maligna. Quando nós aprendemos essa verdade, que o mal ele só existe porque existe a ausência do bem, o mal só está lá porque não existe o bem, as trevas só está lá porque a luz não está lá. Quando nós aprendemos isso, ao invés de expulsar Satanás, expulsar o mal, começamos a pedir a presença de Deus. Começamos a orar pedindo: Senhor, venha sobre nós, habite nesse lar, habite em meu coração, habite, essa casa é sua, nós somos teus, essa família é sua. Habite aqui, Senhor, ilumine esse lugar, habite nesse lugar, opere nesse lugar, que a tua graça e o teu poder seja sobre este lugar, sobre nossa vida. E quando nós, ao invés de expulsar o mal, chamamos, pedimos, clamamos pela presença de Deus, as coisas começaram a ficar diferentes. Agora você entende o mal no mundo? Quando nós vemos, como até falei daquele livro e do filme A Cabana, que inclusive é muito ruim, é totalmente fora da cristandade, da teologia, das questões bíblicas. Não é bíblico, não é teológico, não é cristão, aqueles pensamentos. Mas ali eles tentam explicar a maldade no mundo. E agora nós entendemos, espero que você tenha entendido, que o problema da maldade, da injustiça no mundo, das coisas tão ruins, malignas, tão ruins que existem no mundo, não é por conta da falta do amor de Deus, da injustiça de Deus, ou porque Deus não está ligando, Deus não está dando atenção, não é isso. É justamente porque está faltando Deus no mundo, na sociedade, na política, no governo, no Planalto, em nossa empresa, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossos vizinhos. Está faltando Deus. Clame por Deus. Chame a Deus. Convide Ele para ser o dono da sua vida, para guiar, direcionar a sua vida de verdade. Espero que o Espírito Santo tenha falado fortemente ao seu coração e que você venha entender que nós precisamos de Deus. Você precisa, eu preciso ter Deus na minha vida constantemente, viver Deus, para ter pelo menos minimizado essa situação. Mas eu tenho Deus e estou sofrendo. Claro, você tem Deus, mas o sistema ainda não tem. E como nós vivemos nesse sistema do mundo, também vivemos debaixo do mesmo sofrimento. Como diz Provérbios 11:31. O justo sofre na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então o justo sofre e o ímpio também sofre, porque vivemos debaixo de um mesmo governo, de um mesmo sistema
que não tem Deus, que não teme a Deus, e por isso também sofremos. Mas chame a Deus para a sua vida, para a sua família, e viva a presença de Deus constantemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e fale fortemente ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima reflexão.